Então, muito boa noite. Eu sou Regina Rapati Inácio, quero dar as boas-vindas em nome da Casa do Biográfico. A Casa do Biográfico fica em Portugal, em Aveiro, na Praia da Barra, e ela foi criada com o compromisso de difundir o trabalho biográfico e a formação em aconselhamento biográfico aqui em Portugal. E, além disso, ela atua no atendimento organizacional e de indivíduos. E aí, o João chegou. Chegou. Essa roda de conversa que a gente tem sobre o tema salutogênese nos ambientes corporativos, ela vai ter outras rodadas e basta seguir a conta no Instagram ou fazer a inscrição no site, na nossa newsletter, no site A Casa do Biográfico. E aí, no mundo tão adoecido, falar em promover em temas que promovem a saúde é uma necessidade. E aí, falando sobre o nosso facilitador e depois o nosso convidado, o Silvio Inácio é psicólogo com especialização em psicologia junguiana, é pós-graduado em gestão de organizações sociais e mestrando em psicologia clínica e da saúde, aqui em Portugal. Consultor de base antroposófica, ele atuou por 17 anos na Ecossocial, no desenvolvimento como coach de executivos, consultor e facilitador em processos de desenvolvimento de lideranças e organizações. Durante esse período, integrou o grupo gestor de 2016 a 2018 e a 2018 e coordenou programas como Germinar, a formação de mediadores organizacionais e o programa Liderar com Presença. Aconselhador biográfico, ele é cofundador comigo da Casa do Biográfico e coordenador da formação biográfica em Portugal. Este é o Silvio Inácio e o queridíssimo José Luiz Ferreira. Bom, José Luiz tem larga experiência em acompanhar empresas e executivos, percebendo e apoiando-os em seus desafios. Por décadas, ele vem se dedicando ao estudo, formação e pesquisa dos processos de desenvolvimento de indivíduos e das organizações. Em seu currículo, destacamos a especialização nos princípios e conceitos do NPI Netherlands Pedagogic Institute, na Holanda, e em morfologia das organizações do Proteus Initiative, na África do Sul. Além de diversos outros programas e treinamentos de liderança no Brasil e no exterior. É o fundador da Nexo Iniciativa e co-criador do FI Diagnóstico Empresarial. Como executivo, atuou por mais de 30 anos em organizações de diversos portes a setores, dentre elas a Veleda do Brasil, onde foi presidente. Então, nós temos aqui esses dois currículos. Meus queridos, a palavra está com você, Silvio. Grato. E todos me ouvem bem? Ok? Eu acho que mais, talvez, relevante é dizer que nós estamos aqui entre amigos, né? E para trazer um tema bastante, nesse momento da humanidade, eu diria que necessário, não é? E um tema que me chama a atenção nesse momento da humanidade, sobretudo, em que nós estamos vivendo, né? E acho que todos nós percebemos o quanto que os profissionais de saúde, médicos, terapeutas, de forma geral, se fala muito mais na patogênese, né? Na doença, não é? Naquilo que adoece as pessoas e se busca os sintomas para serem tratados, digamos assim. E essa palavra, e é muito mais do que isso, eu espero que vocês tenham essa compreensão hoje. A salutogênese é um novo paradigma, um novo conceito em saúde, né? A combinação dessas duas palavras, né? O salus, que significa saúde, e gênesis, que em grego significa origem. Então, a origem da saúde, que é exatamente o oposto, né, da patogênese. A preocupação aqui é o que gera a saúde. E esse termo, ele foi criado, né, por uma pessoa, um médico chamado Aaron Antonovsky. Ele viveu no século
anterior ao passado, né, de 1923 até 1994. Portanto, um dado biográfico importante, e eu não posso deixar obviamente, de olhar para isso, que são marcos da biografia desse homem e que foram de grande contribuição, até onde podemos perceber, para todo o arcabouço teórico que ele trouxe. Ele é de família judia, ele era judeu, nasceu em Nova York, e ele nasceu justamente 6 anos antes da Grande Depressão e 5 anos depois da Primeira Grande Guerra. Portanto, ele viveu a Segunda Grande Guerra, ele foi preso como judeu, ele viveu em campos de concentração, né? Sobreviveu, e o tema de estudo dele, sobretudo quando ele foi para os Estados Unidos lá se graduou, e participou de muitos estudos, né? Ele foi se dedicar, e era o tema central no início da carreira dele, o impacto do estresse, né? Por quê? Ele inicialmente se ocupou muito, como imigrante, uma situação como imigrante, ter vivido em campo de concentração, uma situação extremamente difícil, uma experiência desnuda, né? Uma experiência que tira absolutamente tudo do indivíduo. E esse tema de estudo, lá no início, foi a grande preocupação. E especialmente quando ele estudou mulheres sobreviventes do Holocausto, mulheres na fase da menopausa, era esperado que ele encontrasse mulheres debilitadas, né? Com questões de quem viveu essa atrocidade, né? De viver num campo de concentração, uma experiência torturante. Bem, essa experiência, esse dado biográfico realmente é interessante, porque causou tanto impacto, porque ele encontrou pessoas que se mostravam bem adaptadas, mulheres num bom estado de saúde físico, mental, né? Apesar dessas experiências que tinham vivido, né? Apesar das más condições e grandes desafios, porque ele estudou diversos grupos étnicos, né? Inclusive lá em Israel, os judeus que se adaptavam nesse retorno, né, para Israel. Isso chamou muita atenção nele. E daí é que nasceu essa pergunta primordial, que é de onde vem a saúde, que a partir daí se tornou a grande preocupação da vida dele, né? O termo salutogênese só foi oficialmente cunhado, digamos assim, em obras que ele escreveu lá nos anos de 77, na década de 80 também, mas essa foi a grande preocupação e a origem dessa palavra. O que gera saúde? E o que tem a ver conosco, né, hoje? Eu acho que entre tantas coisas que nós poderíamos dizer aqui, de onde vem a saúde, eu acho que é um grande contraponto ao que a gente vive, e o que movimenta boa parte, inclusive, daquilo que, digamos, do mundo financeiro hoje, né? Porque as doenças rendem, né? Rendem na venda de remédios, etc. Nem vamos entrar por aí. Mas é sobretudo o que cada um pode oferecer para si mesmo, e aí entram as organizações com a sua grande responsabilidade enquanto conglomerado de pessoas que lá convivem cotidianamente, né? Então, esse tema, quando a gente olha para as organizações de uma forma geral, eu chego à conclusão que é extremamente pertinente e saudável, né? Nós olharmos para isso, para aquilo que são as organizações hoje e olhando o coração desse trabalho, que esse arcabouço teórico que é a salutogênese. Lá está algo que o Aaron Antonovsky chamou de senso de coerência. E esse senso de coerência é talvez o que nós vamos aqui fazer hoje um grande apanhado, mas podemos nos próximos encontros entrar mais profundamente em cada um desses aspectos, né? Então, o que é esse senso de coerência? Normalmente, num dia nosso de vida, está sujeito a que nós pensemos alguma coisa, mas sentimos algo diferente daquilo, né, desalinhado com aquilo que pensamos, e ainda ao fazer algo, ao concretizar, vamos fazer alguma coisa diferente.
Isso por quê? Por conta das exigências do dia a dia, as exigências corporativas, né? Nem sempre vamos trilhar exatamente da forma como gostaríamos, porém, o extremo disso pode ser doentio, né? Então, o senso de coerência tem três princípios. Um deles é que a vida é compreensível. A importância desse aspecto, a compreensibilidade. Um outro aspecto que diz mais respeito ao sentir, né, é a significância, né? O significado que existe para aquilo que estamos fazendo, o valor que as pessoas dão, o reconhecimento que se dá àquilo que se faz. E um terceiro princípio que a vida é administrável, né? É a manuseabilidade, como ele chama, né? Então, esses três aspectos estão ou constituem o que a gente chama de senso de coerência, né? Segundo Antonovsky, essa manuseabilidade a gente desenvolve desde criança, né? Quando a gente vive adequadamente, quando não se quer apressar, por exemplo, Por exemplo, de de desenvolvimento desenvolvimento. da criança, né? Esse som é o microfone de alguém? Você fechou, Regina, por favor. A compreensibilidade, quer dizer, se nós olharmos de uma maneira muito simples, o quanto que nós não estamos livres daquilo que o mundo pode nos oferecer. Hoje estamos vivendo aí guerras, aspectos que fogem ao nosso controle. A única coisa que a gente tem e a possibilidade que nós temos é justamente de compreender e buscar recursos pessoais para lidar da melhor forma com a situação. É isso que denota essa manuseabilidade. Então, se compreende, busca-se os recursos, né, de forma resiliente para lidar com aquilo, né, e para transformar a situação, não é? Ou seja, esses três princípios é que constituem o senso de coerência. Então, ao olhar hoje para aquilo que o mundo das organizações, os conjuntos de pessoas que trabalham juntas ou caminham juntas em prol de um objetivo comum, e, obviamente, tudo aquilo que acompanha o desenvolvimento de qualquer grupo, inclusive os desencontros, os conflitos, a gente percebe a importância desses três princípios e algo que não nos custa nos empenharmos e buscar cumprir consigo mesmo, no sentido de ser coerente com a vida. Então, qual é o papel das organizações nisso? Né? Organizações saudáveis, e eu acredito que é o grande tema, digamos, ligado aqui ao José Luiz, quando pensamos em convidá-lo para falar desse tema, justamente por essa trajetória, essa vivência empresarial e aquilo na qual ele vem se dedicando hoje já há algumas décadas, né? Que passa por esses três aspectos que eu mencionei no meu ponto de vista, né? Então, qual a responsabilidade que as organizações têm de oferecer esses três princípios ou permitir com que as pessoas façam esse exercício de serem coerentes nas suas vidas, nas suas carreiras, né? E ao mesmo tempo num mundo que o outro lado todos nós conhecemos, nos chama para muita competitividade, agendas que são praticamente impossíveis de serem cumpridas, não é? Desafios de ordem emocional, de ordem, um volume de informações gigantesco, portanto, o desafio em absorver o conhecimento que nos é colocado, né? E, portanto, em consequência disso, de agir, né? De levar a nossa vontade a construir efetivamente algo que faça sentido. Então, as empresas têm aí, os grupos, de uma forma geral, uma responsabilidade. A experiência de vida mostra para nós o quanto que um grupo pode elevar um ser humano e levá-lo a um caminho de desenvolvimento ou criar as condições para que isso aconteça, ou o contrário, né? Então, Zé Luiz, posto esse cenário,
eu passo a palavra para ti, para a gente poder avançar com a sua compreensão em relação a isso. Então, uma satisfação muito grande, né? Poder estar contigo mais uma vez, Regina, também, os meus diletos e queridos amigos. Isso também ajuda a manter vivo esses laços, né? Que nós temos e também esses laços com o Brasil também, né? Todos nós, eu especialmente, tenho uma forte relação com Portugal. E o Silvio, quando abre isso, né, minha família, né, meus avós vieram daí. Quando o Silvio e Regina abrem essa janela para mim, tem um sentido biográfico também. Né? O Silvio, trabalhamos junto muitas vezes aqui no Brasil e foi um grande companheiro, se tornou um amigo muito forte, muito dileto mesmo, muito presente na minha vida e uma referência para mim. Falar sobre salutogênesis é interessante que você, vocês prefiram 3 ou 4 encontros, né? Sim, Porque sim, aí a gente vai ter chance de desdobrar coisas e trazer isso para um senso prático. Eu tenho muita preocupação hoje em dia em trazer as coisas para o senso prático. Assim, o que é que a gente torna isso factível de experiência na nossa vida? E a gente sabe que o conhecimento ele vem da experiência, da relação que a gente estabelece com o fenômeno da nossa vida. Até mesmo num texto, né? Eu não sei quantos de vocês têm alguma relação ou conhecimento sobre algo da antroposofia, por exemplo. Eu poderia aprofundar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do ambiente, do acolhimento desses temas, né? Mas assim, como é que a gente, como é que a gente caminha no sentido daquilo que nós temos que ser, de fato? Como ocupação, como atividade, como profissão, a gente vai se preparando, se formando, estudando, trabalhando, criando espaço, promovendo. Mas como é que a gente caminha mesmo na direção aonde nós como seres humanos, estamos colocados na Terra para desenvolver? E a conclusão que eu cheguei é que as empresas, elas são um espaço maravilhoso para o desenvolvimento humano, por todas as questões de desafios que possam estar presentes no dia a dia, na vida das organizações, mas é um espaço enorme de desenvolvimento humano. E a compreensão da salutogênese, o Silvio trouxe um pouquinho da história do Antonovsky. Eu me deparei com esse texto a primeira vez quando eu estava na Veleda, lá nos anos 90, e na época a doutora Michaela Glöckler era diretora da seção médica, e nas nossas convenções na Alemanha, esse tema veio e ele se tornou um dos temas de desenvolvimento da Veleda. E aí eu achei que aquilo era fantástico, porque aquilo era o coroamento prático de uma forma de enxergar indivíduos e organizações. Quando a gente fala em indivíduos e organizações, nós não estamos falando de coisas tão estranhas assim. A organização lá, o indivíduo aqui. Existe uma relação, porque o indivíduo se coloca dentro do contexto da organização, dentro daquele ambiente, e, portanto, o ambiente faz parte dessa própria individualidade. Da mesma forma, a empresa, como individualidade empresa, ela atua no mercado, ela tem um conjunto de relações internas e externas com clientes, fornecedores, órgãos do governo, sindicatos, bancos, parará, um monte de instituições e entes que, dentro desse contexto do ambiente da empresa, é a própria empresa. Assim como nós, como indivíduos, não somos isolados do conjunto de relações sociais, profissionais, familiares que nós temos, como sendo eu e os outros, eu e o mundo. Não, esse contexto, esse ambiente faz parte de quem eu sou. Eu sou
aquilo que eu gero em torno de mim. Pensa numa imagem de uma abelha, por exemplo, né? A abelha, ela tem o papel de ir lá e apoiar o processo de reprodução da planta. Então, a abelha, ela é parte do processo reprodutivo da planta. Portanto, a planta vai até onde a abelha consegue levar aquilo que ela se relacionou com a planta. A natureza, ela não se, assim, as individualidades, sejam humanas, sejam organizacionais, elas não se encerram em si. Para entender a salutogênese, a gente tem que entender bem essa qualidade do indivíduo e do ambiente onde ele está inserido. O Maturana, que é não sei se vocês conhecem, Humberto Maturana, um biólogo, né? Ele disse assim que o organismo e o seu ambiente é o verdadeiro sistema. Assim, o sistema é o indivíduo e o ambiente em que ele está. O sistema é a empresa e o ambiente onde ele está. Se é um departamento, é o meu departamento e os outros departamentos com os quais esse departamento se envolve. O que o Silvio que nós vamos explorar mais dos próximos encontros, é como é que a gente pode, a partir da compreensão do ser humano e do desenvolvimento do indivíduo, compreendendo aqueles senso de coerência que o Silvio trouxe, que o Antonovsky desenvolveu naquelas 3 qualidades ligadas mais ao pensar, da compreensibilidade, mais ao sentir, da significabilidade e mais ao querer, da manuseabilidade. Então, essas 3 forças que pertencem à natureza, à alma humana, elas têm nós temos esse desafio de nos alinharmos na nossa própria alma a partir dele. Mas o que está mais próximo de nós é o pensar. Esse nós podemos dominar muito bem, pelo menos como possibilidade. O sentir um pouco mais difícil, porque sentimento a gente tem e não sabe explicar por quê. A gente tem vínculos com certas coisas, certas predileções que pertencem a esse âmbito da alma que é difícil de você explicar. E o querer, ele também habita uma região um pouco inconsciente da alma. O que torna possível nós nos desenvolvermos é refletir sobre a consequência das nossas ações. Aí a gente pode agir melhor da próxima vez. Sempre de novo, sempre de novo, sempre de novo. Mas isso ainda está, a questão do querer ainda está mais distante. Eu vou explorar um pouquinho hoje, só uma pequena pincelada a respeito dessa questão da compreensibilidade dentro daqueles 3 âmbitos, 3 elementos que o Antonovsky traz para explicar esse senso de coerência, e depois a gente vai explorar um pouco mais sobre isso no futuro, até chegar no conceito de autorregulação, que é, digamos assim, o momento em que a gente se apropria disso e pode usar isso ao nosso favor, no sentido de estarmos cientes de quando nós estamos desequilibrados. Porque, assim, é uma coisa que eu vou falar agora, talvez vai assustar vocês, mas a salutogênese, ela não é o oposto da patogênese. A salutogênese é um conceito. É um conceito assim, é um conceito que muito libertador. A patogênese, dentro do âmbito científico, foi mais um nome que a ciência deu para um quadro de doença, porque a doença é o objetivo da ciência, né? É daí que surgem todos os impulsos de desenvolvimento, quer seja de tratamento ou de medicamento. E aí a patogênese ela vai ao ponto de ficar sendo fragmentada, né, em inúmeras patogenias, né? Hoje você tem
como é que se chama? Geriatras, pediatras, cardiologistas, ginecologistas, Especialistas, né? nefrologistas, né? É, médicos especializados, cada vez especializado mais e mais e mais e mais em algum ponto, de maneira que eles dão nome para tudo. E é importante dar um nome, porque essa é uma questão da natureza humana. Quando Otonovsky deu esse nome, ele estava reproduzindo também essa necessidade humana de dar um nome. Porque quando você dá um nome, você fixa, né? Mas é um nome para algo que contempla tudo, inclusive a patogênese. A salutogênese contempla a patogênese. Por quê? Se nós não tivéssemos a possibilidade de adoecer, nós não seríamos humanos. Nós seríamos deuses, né? O Espírito Santo, o que é? O Espírito sanador, é o Espírito Santo, aquele que é santo, né? E, então o adoecer ele é parte do curso da saúde. É quando a evolução da vida chega num ponto em que algo se perde e aí vai para um extremo. E a compreensão da salutogênese é a chance que tem de você compreender que você se desequilibrou, de equilíbrio, não estático, dinâmico. Tá me ouvindo? É, sim, Tem uma falhazinha. Você estava falando, eu não sei se foi aí ou aqui. você, Regina, travou. Ah, Congelou? pronto. Congelou. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Alguém pode falar se está ouvindo a gente? Agora eu não sei. Silvio, será que fui eu que congelei? Justamente falar de um contínuo que vai Isso. de saúde à doença. É, Porque, como seres humanos, estamos lá. é, Mas aquilo que cada um é capaz de nutrir-se de forças e eh, aspectos que tragam, atraiam a saúde, nos mantém mais próximos da saúde. Só que isso é dinâmico e muda ao exatamente. longo da vida e ao longo da nossa mudança biográfica, não é? Enfim. Exatamente. E, assim, nas empresas acontece algo que é mais dramático, porque nas empresas, elas onde essa da busca do equilíbrio possa ser estabelecida. Aí as metas de número, competição, tudo aquilo que o ambiente empresarial impõe, gera uma situação onde a predisposição para a patogenia é permanente. Então, se o senso de coerência meu, como líder, por exemplo, ou como colaborador, ou como diretor, seja lá o que for, me permite trabalhar em mim, eu posso, a partir dessa autocompreensão, dessa autorregulação, que é um dos princípios que a gente vai ver depois lá na frente, aí eu posso contribuir para que a minha empresa não seja um ambiente onde sistematicamente gere condições de adoecimento, que é o que está acontecendo hoje. Aqui no Brasil, a coisa está muito delicada, inclusive índice de suicídio, consumo de droga, enfim, as pessoas que largam tudo e vão fazer outra coisa e abandonam a família porque elas não conseguem dar conta daquilo, né? Ah, Eu acho que tem um Esse, ponto oi, aqui, se vocês me permitem, que é importante isso. Então, o que vocês estão trazendo é que na salutogênese eu consigo, quando eu estou nesse caminho da salutogênese, com esse senso de coerência, eu sou isso, capaz de perceber quando eu estou ou desequilibrada ou desequilibrando. Eu, Regina, é exatamente isso. Você já teve
Mas é para ter mais emoção que faz esse... Silvio, você está... Acho que sou eu. Físico mesmo, Peraí, tá? voltou. Eu congelei, eu não sei por que está instável, não sei se é aqui. Conseguiu ouvir? Não, não consegui ouvir a resposta do Zé. Fiz Então, uma pergunta. todos nós, e eu acho que muito as mulheres um pouquinho mais, porque as mulheres têm aqueles períodos menstruais que elas ficam mais debilitadas, né? Então, o que que acontece? Tem aquele sentimento, muitas vezes, de desequilíbrio físico, assim, de precisar segurar em alguma coisa para não cair. Vocês já tiveram isso? Então, a consciência de que vocês estão desequilibradas vem só no momento que volta para o equilíbrio. O seu ser, você está desequilibrado. O ser está te trazendo de volta para o equilíbrio. Isso é muito importante, porque senão a gente fica. E o desequilíbrio faz parte desse contínuo. A gente precisa. Se a gente contribui para construir um ambiente deteriorante da questão sistematicamente produzindo um ambiente de doença. A única coisa que pode contrapor a isso é que os líderes, os profissionais, as pessoas sejam colocadas num caminho de autodesenvolvimento. Porque nesse caminho elas podem nas condições de vida, de saúde e até de destruição mesmo de uma família dentro dos ambientes empresariais, sem deixar de buscar resultados, sem deixar de. Aliás, os resultados melhoram. Tem estatísticas que mostram isso. Tem estatísticas que mostram que essas empresas humanizadas elas têm resultados muito melhores do que as empresas que não têm uma atenção a isso. Né? Falando daquilo que hoje os grupos, né, podem oferecer para as pessoas que deles fazem parte. Eu falo, inclusive, em termos de é, relações interpessoais, numa construção coletiva, né? Uhum. Hoje, olhando esse universo, como ser coerente numa era em que nós estamos vivendo tanto o falso, né, o fake news, as falsas informações, se fala uma coisa, se prega algo, mas se faz outra, totalmente diferente. Dos 12 sentidos, é tão ameaçadora a perda de equilíbrio, né, que algumas pessoas precisam se matar quando perdem isso. Exatamente. Algo extremamente forte, não é? Exatamente. A Exatamente. questão é o mundo hoje, dentro daquilo que oferece, que chama para um desequilíbrio, e quando é que o indivíduo acorda? Primeiro, ele precisa estar atento a ele. Então, a salutogênese é algo a ser buscado. Exato. O caminho da cura é estar a caminho. Não existe Exatamente. a cura efetiva, mas estar a caminho. Você quer Olha, falar algo? eu quero deixar também aberto para as pessoas fazerem perguntas e quero colocar para vocês, acontece que hoje a gente está vivendo assim, esse é um discurso necessário, que uma empresa seja humana, só que quando a gente fala de salutogênese e desse processo de perceber um desequilíbrio e equilibrar,
hoje, quando eu li o currículo de vocês hoje, eu queria dizer da bagagem que vocês têm para estar dizendo o que estão dizendo. E eu acho que um desafio do mundo de hoje é a pressa de achar, de querer performar rápido ou não querer se mostrar vulnerável. Então, eu vejo um grande desafio na liderança de ser coerente em permitir o tempo dos processos. Eu queria ouvir vocês um pouco disso, porque parece que hoje tudo é perfeito, né? E rápido. Olha, na sequência do que eu estava dizendo desse mundo com tantas falsas informações, onde tudo também se questiona, existem alguns aspectos assim verdadeiramente nefastos, né? Que não se fala normalmente, né? Por exemplo, é, essa era da pós-verdade, né? Que é isso, né? O que é essa palavra? Quer dizer, nós estamos vivendo numa condição em que se gerou tanto conhecimento, se gera tanto conhecimento dentro das universidades, a quantidade de dissertações e teses é estupenda. Só que, se nós olharmos em termos de QI, de inteligência, está tendo o quê? Um ligeiro acompanhamento, um crescimento, mas, de fato, há uma grande quantidade, cada vez mais crescente, de pessoas ignorantes. E o que significa isso? Ignorantes no sentido, primeiro, não consegue absorver na mesma proporção aquilo que é gerado. Isso é flagrante. E Aham. outra coisa é que hoje o mundo, como decorrência desse fato, as pessoas se valem muito mais pela sua intuição, seu achômetro, né? Por achar as coisas. Então a gente tem uma quantidade gigantesca de experts, né? Todo mundo fala sobre qualquer assunto, mas sem fundamentação. Esse é um fenômeno moderno muito que não se fala normalmente, mas isso está acontecendo agora. O que significa? É um fator extremamente impulsionador dessas falsas informações e da desinformação de uma forma geral. Todo mundo conhece, pode indicar, as pessoas indicam medicamentos umas para as outras, falam coisas sem fundamento. Isso já é uma consequência desse volume tão grande de informações e aquilo que as pessoas vivem de incoerência. Você não consegue acreditar em algo, não há algo credível. Então, quando você coloca isso, Regina, eu vejo que são vários fenômenos aí, e a salutogênese traz um frame, né? Traz um guia, traz um eixo, no qual, quando reconhecemos e decidimos olhar para isso a partir da nossa individualidade, porque ninguém está livre do que está acontecendo no mundo fora, mas é, a, no meu microambiente, a começar da família, da escola, a escola dos filhos, o meu trabalho, eu buscar compreender efetivamente aquilo e, ao compreender, poder formar uma opinião fundamentada a respeito, poder compreender para que eu possa mobilizar minhas forças efetivamente para causar um impacto, oxalá, algo positivo para aquele quadro, para aquela situação, seja ela qual for. E que eu esteja imbuído de um sentimento, de uma vontade legítima em relação ao que eu estou fazendo. E não por conta de estar sendo ou doutrinado por alguém, quem quer que seja, por uma liderança, seja de que qualidade for, ou seja, para cumprir metas, como estava dizendo o Zé Luiz, de uma forma cega, não é? Ou simplesmente outro fenômeno que também é decorrência dessa pós-verdade, não é? As pessoas buscando fora aquilo que estamos aqui falando disso hoje. Devemos buscar dentro e fazer essa autoavaliação permanentemente de como é que nós estamos. E é possível, inclusive, criar, e a salutogênese traz isso, né, no seu detalhe, né? Tanto indicadores da resiliência individual, e o que também são indicadores de resultado, o que indica que eu estou num lugar ou estou num outro. As pessoas se preocupam, portanto, muito com as vidas dos outros, com as metas que lhes são impostas para cumprir, mas
né, mais difícil as pessoas se perguntarem o quanto que eu estou sendo fiel a mim mesmo, à minha missão de vida, àquilo que eu tenho que cumprir nesse mundo. Até quanto que eu estou tendo compaixão por mim mesmo e reconhecendo os limites, que eu não posso ir por ali. Percebe? Não Isso sei aí. se faz sentido, Zé. Não sei, a Regina perguntou se alguém gostaria de colocar algo. Seria importante se nós pudéssemos também trocar, né? Ninguém é obrigado, mas se quiser colocar. E A, está Gra- fazendo sentido? a Graça levantou a mão. Ah, Graça, por favor. Perdão, obrigada. Estamos a falar de empresas, logo estamos a falar da relação com o mercado de trabalho. E eu gostaria de fazer aqui uma partilha que ocorreu sexta-feira passada, portanto é fresquinha, e que diz respeito ao grande gap, à grande diferença entre geracional de como cada um de nós olha para o mercado de trabalho. Eu sou uma baby boomer, portanto 50 mais e mais e mais, e tenho em casa 3 gerações Z, não é? Dos mais novos. O mais novo deles todos, que tem 18 anos e que só fez o 12º ano e foi trabalhar, trabalhou desde janeiro numa linha de produção industrial. E esta sexta-feira estava a aproximar-se do final do primeiro contrato de 6 meses. Ele veio ter comigo e disse que tinha falado com o chefe e que se vinha embora e que tinha dito que não ia renovar o contrato, o que me deixou absolutamente em choque. O motivo que ele apresentou, para mim, não para o chefe, mas para mim, como quando viu a mãe empalidecer e ter as tais tonturas que o Zé Luís estava a comentar, ele disse: mãe, eu não, ali naquela fábrica não há ninguém feliz. E eu, nova tontura, mas tentei, da nossa diferença de 40 anos, tentei ver pelo lado dele, percebi que era algo que ele tinha pensado sozinho, não foi algo que ele ouviu dizer. E é incrível como é que aquela criatura com 18 anos e menos de 6 meses de experiência no mercado de trabalho teve essa sensação ao olhar em volta de que as pessoas que o rodeavam eram pessoas obviamente mais velhas que ele é o mais novo, é quase a mascote, mas que carregam consigo um peso que cria uma energia muito negativa no sítio onde estão a trabalhar. E ele foi sensível a isso. E eu, que trabalhei durante quase 30 anos na área corporate, num banco, na área internacional, super estressante. E, portanto, a diferença de anos também se reflete na forma como eu fui resiliente a uma carreira de 3 décadas num ambiente daqueles, e ele ao fim de 6 meses pura e simplesmente diz: isto aqui não é para mim. Então eu gostava que se pudessem falassem um pouquinho sobre estas diferenças geracionais, de como olhar para conceitos como estes que eu estou a ouvir agora aqui e que são profundos e que exigem uma reflexão, e esta intuição desta geração mais nova, muito mais imediatistas e que tomam às vezes, enfim, decisões, não direi precipitadas, mas
a meu ver, com uma leveza que eu nunca me permiti ter. Desculpem, eu alonguei-me um bocadinho, mas agradeço o tempo que me dispensarem. É uma, é uma questão bem verdadeira, porque é sua, né? E você vivenciou isso, está vivenciando isso, né? E, bom, assim, todas as vezes que a gente olha para uma questão a primeira vez e tira logo uma conclusão, significa que nós não entendemos nada, porque é preciso aprofundar. O Goethe fala, quando é que você viu uma coisa pela primeira vez? Tem um poeta, o Victor Morgenstern, ele diz assim, você precisa ver as coisas 100, 1000 vezes para poder ver uma vez. Então, assim, conhecer a história de um jovem como esse, existem muitas conversas aí que falam sobre essas características das gerações e tal, eu acho isso bem bacana. Mas eu tenho percebido também, dentro da mesma geração, pessoas pensando diferente. Eu vou contar a minha história. Eu vim de uma escola técnica e de uma engenharia. Eu fui trabalhar, nunca trabalharia, eu trabalhei em indústria, mas nunca trabalharia na linha de produção, porque realmente é um lugar de infelicidade, especialmente em produção industrial, produção mecânica, produção. É realmente um ambiente muito, muito devastador para quem pensa, para quem tem sensibilidade na alma. É comum isso. Agora, o que que acontece? A questão é do significado. O que que o significado do trabalho representa para ele? Ele quer um outro significado para o trabalho dele. Claro, a gente tem aquele senso de responsabilidade de que tem que trabalhar, receber o dinheiro, construir uma história de carreira e tudo mais. Isso aí realmente era muito presente no passado, né? Na minha geração era assim que tinha que ser e pronto, né? Mas eu tenho a impressão que as pessoas estão ganhando outro tipo de sensibilidade e por isso as atividades que estão ligadas mais a aspectos de criação, desenvolvimento, transformação social, tecnológica, financeira, são as que mais crescem, porque a atividade industrial propriamente dita, ela é uma atividade que ela, de certa forma, ela põe o indivíduo numa reprodutibilidade permanente, sabe? É sempre produzir, produzir, produzir. Quando você produz, 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 e não sabe para que você produz, a que significado tem essa produção, uma alma inquieta não permanece, não permanece. Era preciso trabalhar o jovem para poder entender dele o que a alma dele está buscando, né? É mais importante do que esperar que ele fique numa empresa industrial, tal. Especialmente se ele teve uma educação bacana e tal. Eu agradeço a resposta e essas pistas. Ele efetivamente é uma pessoa super criativa e que gosta de desenhar e que faz. Olha, Para ultrapassar determinados obstáculos, ele refugia-se no papel, nas canetas, nos lápis e dá cor a algo que ele não consegue trabalhar ainda a outro nível. Eu queria aqui dizer que não tenho. Eu fiz uma transição de carreira aos 50 anos, portanto, eu não me choca que a pessoa entre num sítio e fique lá a aboberar para o resto da vida. Eu demorei a concluir isso, mas cheguei lá e cheguei à minha idade e ao meu ritmo. Eu só não tinha, digamos, que esperança que ele ficasse naquela linha de produção ad eterno. Eu espantou-me a rapidez com que ele com aquela conclusão. Foi ele que procurou aquele trabalho, ele procurou porque é uma pessoa que socialmente é, tem dificuldade em estabelecer relações sociais facilmente, demora o seu tempo,
Então ele achou que uma área industrial era ótima porque trabalha de headphones e não fala com ninguém. Isso. Mas ao mesmo tempo, apesar de ser aquilo que ele procurou, que é não falar com ninguém, recebo o dinheiro e trabalho e faço a tarefa, ele olhou à volta e percebeu que aquela energia não era para ele. E o meu espanto é a rapidez com que ele chegou lá e a rapidez com que ele tomou a decisão de vou-me embora que aqui não sirvo. Desculpa, eu estou-me a alongar isto, eu só queria agradecer os seus inputs, Zé Luís, foram uns insights de facto no ponto. Muito obrigada. Vamos ver se tem mais alguém querendo perguntar algo. Fiquem à vontade. Eu trazer alguma contribuição. Elizabeth, ela fez um sinalzinho ali. Inês, Sim, Inês. olá, conseguem ouvir? Sim, perfeito. Sim, Inês. Eu estive a ouvir tudo atentamente, embora estivesse a conduzir e pronto, não estou naquela situação mais para pegar aqui com vídeo, mas isto é um tema que para mim é muito interessante, não é que eu seja a atenção da área. Eu faço gestão de carreira de artistas e trabalho em restauro, portanto a minha área é também as artes e dou muita formação nessa área. E, entretanto, todos os meus alunos das minhas formações eram todos 50 a mais. E eu perguntava-lhes, e todos com histórias, uns médicos, outros bancários, pronto, profissões variadas, e que todos eles tinham um artista dentro deles e não sabiam, porque as famílias sempre os reprimiram nessas áreas. E acho que um dos fatores que prejudica hoje, e nós estamos a levar a todo com essa situação, que é o tema que está aqui hoje na mesa, é que nós fomos todos bloqueados por gerações anteriores e hoje estamos a pagar. Porque antigamente as pessoas não gostavam ou do trabalho, ou do marido, ou da mulher, mas todos com medo de represálias, ou medo da família, ou medo da opinião pública, nunca ninguém tomava a iniciativa de mudar. E só mais tarde, quando tinham alguma independência, é que conseguiam ou conseguem fazer toda essa mudança que anteriormente não faziam. Hoje os jovens têm uma coisa que eu por acaso também não tive e tenho 43 anos, que é o apoio dos pais. E hoje os miúdos mais novos, como muitos dos pais têm esses recalcamentos ou essas situações do passado em que eles também nunca foram independentes, dão-lhes muito apoio aos filhos. E como os filhos têm apoio, têm mais capacidade e já viram o sofrimento dos pais, eles também sabem o que é que querem e o que é que não querem. Agora é pena é que no mundo empresarial, em vez de nós estarmos todos a aprender com estes ensinamentos, estamos todos a abusar de todos. E realmente, pronto, é um paradigma que tem mesmo que mudar, porque senão qualquer dia isto vai ser catástrofe total. Pronto, eu só queria deixar aqui este tema para depois se falar desta questão da diferença de gerações e o quanto causa bloqueios nas gerações mais recentes e vice-versa, não é? Porque nós também, o mundo é evolutivo. Pronto, é só deixar aqui esta nota e compreendo essa mãe e esse filho, porque realmente há aí muito trabalho para fazerem os dois. Beijinhos a todos, obrigada. Grato, Inês. Posso só dizer uma coisa que me está a surgir agora? Tem a ver com os nossos trabalhadores ou os nossos colaboradores que fazem parte dos sistemas do Estado. Eu tenho estado muito próximo do sistema educativo público e vejo que aqueles profissionais estão cada vez mais doentes, mais frustrados, mais... Eu penso que o trabalho tem que ser mesmo individual, este trabalho da autoeducação, de buscar a saúde a cada dia, porque
no caso do sistema do Estado, não sei como é que ele pode atuar, acho difícil. Nas organizações até consigo conceber que seja possível. Nestes professores e temos também os médicos, enfermeiros e por aí adiante, que estão nestes sistemas e que parece que quanto mais se avança no tempo, pior estão. Mesmo nesta sociedade que dizemos que é do conhecimento, como estava a dizer há bocado, quanto mais parece que temos muito conhecimento, mas na verdade estamos cada vez mais ignorantes. Sim. Ignorantes do conhecer-se, do ser-se. Estamos muito preocupados com estatuto, tempo de serviço e pronto. E é triste. Eu estive em estágio e foi muito triste ver como estão as organizações escolares e os sistemas educativos. E era isso. Fizeram pensar sobre o que vivi. Muito bom isso, muito boas reflexões, agradeço bastante, temos bastante caldo para explorar no próximo encontro, né, Silvia e Regina? Então, eu sinto que a gente começa a abordar nos temas que precisam ser olhados, sim. Porque eu lembro que eu li uma vez a história de um jovem que foi fazer um estágio durante um ano no curso dele com a Madre Teresa de Calcutá, e no final de um ano ele conseguiu um jeito de se despedir dela. E então ele chegou perto dela, e ele era um molecão de 20 anos, com quase 2 metros de altura, e ela era uma madre, uma freira, com um pouco mais de 1,5 metro de altura. Então ele chegou próximo dela e cumprimentou ela, agradeceu pela oportunidade que ele teve de passar aquele ano ali. Aí ele olhou naqueles olhos verdinhos assim, e ele disse: mas como pode uma pessoa tão pequena fazer algo tão grande? Aí ela disse: eu nunca quis fazer nada grande, eu só quis fazer por amor. As coisas, elas não nos impactam pelo que elas são, elas nos impactam pela interpretação que nós damos a elas, pelo significado que nós damos. O fenômeno da nossa vida, da realidade da nossa vida está na relação que a gente estabelece com o trabalho, com o outro, com o mundo. O Silvio trouxe questões bem presentes aí da história, política, geopolítica, social, cultural que nós estamos vivendo no mundo, e isso é tão complexo, é tão grave, é tão grande, porque são tantas informações, eu não diria que é conhecimento, é informação, que se você realmente quiser saber de tudo, você enlouquece. O Steiner tem uma frase que eu acho maravilhosa, ele disse: em tempos de decadência, não adianta nadar contra a correnteza nem a favor da correnteza. A gente precisa criar uma ilha na nossa própria alma e, desse ponto, ajudar e apoiar todas aquelas pessoas que pertencem ao nosso campo de ação. Eu só posso ter impacto no ambiente em que eu atuo. Esse é o lugar da minha vida. Eu não sou um político que estou lá no Congresso, estou lá, sei lá onde, lá em Bruxelas, né? Eu não sou um âncora da CNN, de um jornal. Esses caras têm um poder de influenciar e muitas vezes eles não têm liberdade para nada. Mas cada um de nós pode tornar a vida de muitas pessoas no entorno muito melhor e criar as condições para que essa lutogênese se estabeleça. Né? O Rumi diz assim: quando eu era jovem, queria mudar o mundo. Depois que envelheci, quando eu era jovem, eu era inteligente e queria mudar o mundo. Agora eu envelheci, me tornei sábio, quero mudar a mim mesmo. Eu quero fazer uma provocação para vocês dois, porque é tão bonito ver a
A Inês falou que está com 43 anos, então ela está vendo as coisas, e aí ela fala: onde é que isso vai dar? A Graça traz da geração dela, ela diz: como é que esse menino com 6 meses, aos 17 anos, aos 18 anos, já tem esse vislumbre? E quando a gente olha esses pontos, esses 3 pontos distintos e biográficos, e aí o que eu quero é o quanto esse senso de coerência é complexo, né? E é interessante que a gente está aqui, já esgotamos o nosso tempo, mas o assunto a gente começou a gente está adentrando ele num tempo que tudo vai tão rápido. Vocês estão de parabéns, queria dizer isso. Mas quero trazer uma provocação para vocês dois, é assim, como é que a gente equilibra nas organizações, que vocês falem desse senso de coerência, equilibrando os desafios econômicos, os desafios sociais, intergeracionais, os desafios da liderança. E aí me veio uma coisa, né? Quando a gente, talvez, Graça, o teu filho decida que o negócio dele é desenhar, por exemplo, e que ele vai ter que passar, mas porque o senso de coerência, quando a gente tem, a gente permite se sacrificar sem adoecer, ou ter noção desse limite. Então, eu queria que vocês, assim, pedir para vocês dois, para um próximo encontro, ou se alguém tiver alguma outra sugestão, que quando a gente fala de salutogênese, a gente está falando de nas organizações, como é que se equaciona isso? Ok. Muito bem. Me permito dizer, digamos que a gente fica aqui com uma lição de casa, mas principalmente quero bem dirigir a quem nos deu a honra de estar aqui hoje, e que pôde perceber um pouquinho essa trajetória que nós estamos fazendo. E se estamos aqui é porque consideramos muito importante isso, para que, se for esse sentido para vocês, possam convidar outras pessoas, porque a pergunta, a provocação que a Regina faz, ela nos leva à individualidade, né? Então, acreditamos que as pessoas poderem se tornarem sensíveis, né, a começar a olhar primeiramente para si mesmo, né? Quando a Elizabeth falou de Estado, organizações, sistemas, são nomes diferentes, mas nós estamos falando de pessoas. Sempre são pessoas que estão por detrás das decisões do mundo, das organizações, das escolas e nas famílias também. Nos respeitarmos e nos olharmos como tal é parte desse caminho que nós estamos aqui traçando. Então, a gente vai aprofundar isso no nosso próximo encontro, e posso reforçar esse convite a vocês que tragam outras pessoas para que a gente possa fortalecer esse debate. Não é? Tudo bem, Zé Luiz? Tudo Muito bem. grato, meu amigo. Muito Obrigado a grato. vocês pela oportunidade. Peço Bom, desculpa, eu estou bastante gripado e eu tenho agora uma outra reunião com Ok. alguém nós vamos esperando lá no... agradecer e No próximo logo dia tornaremos. 24, no mesmo horário. Próximo 24, próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Com licença.